Oi pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Todas bem-vindos aí, bem-vindas para que a gente dê continuidade no estudo do livro dos Éticos. Ressaltando que já faz aí umas 2 sextas-feiras, desde que nós iniciamos essa série de estudos, que começamos a falar a respeito dos fenômenos anímicos. Vimos alguma coisa a respeito de todos esses fenômenos aí, e nós vamos dar continuidade a eles antes de entrarmos de vez nos chamados fenômenos mediúnicos. Só para dar uma repassada, o fenômeno anímico é aquele fenômeno onde não existe a intervenção de um desencarnado ou de um outro espírito, vamos dizer assim. Enquanto que o fenômeno anímico seria aquele fenômeno em que a causa é o próprio espírito encarnado. Como exemplos de fenômenos anímicos, nós temos aí o sonambulismo, nós temos o êxtase, nós temos a clarividência. Clarividência, aliás, que nós falamos bastante na sexta-feira passada. Hoje, falaremos de 2 outros fenômenos igualmente interessantes e, de certa forma, um pouco mais raros, que são os fenômenos de bicorporeidade e de transfiguração. São 2 fenômenos em que existe aí, obviamente, uma ação do espírito encarnado. A rigor, não existiria nenhuma interferência de seres desencarnados. Somente a fonte ali é a própria pessoa. E nós vimos e temos visto aí ao longo desses fenômenos anímicos todos, que o espírito, ele tem no seu estado normal o estado de liberdade fora do corpo de carne. O corpo físico se assemelha a uma espécie de prisão. Uma prisão, obviamente, necessária. Porque é justamente utilizando o corpo físico e trabalhando aqui na Terra que nós vamos despertar qualidades que são inerentes aí ao nosso ser. Por isso que ficamos algumas décadas encarnados, justamente para que possamos crescer em termos espirituais. Porém, o estado normal é o estado de liberdade espiritual. É o estado em que o espírito está mais livre para pensar, para decidir, para agir, tem maior, inclusive, liberdade de ação. É um estado em que ele, espírito, busca incessantemente. Tanto que basta que o corpo se apresente com um decréscimo um pouco maior de energia para que o espírito possa se libertar dele, nem que seja parcialmente. Nós falamos alguma coisa a respeito do sono e dos sonhos, e nós vimos que o estado de sono é importante para a própria recuperação orgânica, recuperação das nossas células, mas que tão logo o corpo se prostra, obviamente o espírito se desdobra, ou seja, sai do corpo físico, embora fique ligado a ele. Algumas pessoas, isso nós vimos também na semana passada, alguma coisinha, têm a facilidade do desdobramento consciente. São aquelas pessoas que saem do corpo e mantêm a consciência mais ou menos lúcida fora do corpo de carne. Tenho certeza que uma ou várias pessoas aqui já tiveram sonhos extremamente lúcidos. Sonhos em que você sabia que você estava sonhando, em que você sabia que você estava em outro lugar, em que você tinha certeza que seu corpo estava deitado na cama da sua casa. Então é um exemplo de como o estado de consciência pode se manifestar mesmo estando o espírito fora do corpo físico. Toda vez que nós saímos do corpo, aliás, nós engendramos aí diversas ações na realidade espiritual. Mas aqueles que têm um desdobramento consciente, eles têm alguns relatos interessantes acerca de como que se efetua essa saída do corpo. Alguns relatam o seguinte, que eles têm uma sensação parecida com a de um ioiô. Elas sentem como se algo estivesse querendo sair do corpo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Algumas até relatam a cabeceira da cama, subindo, descendo, subindo e descendo. Até que numa dessas o puxão vai muito grande e a pessoa de repente se vê para fora do corpo físico. É uma sensação que alguns descrevem. Outros descrevem a sensação de estar sendo puxado pela cabeça. Para aqueles que estão no início desses fenômenos, a sensação é um pouco angustiosa, porque parece que o espírito fica preso no corpo
e dá a essas pessoas uma sensação que é psicológica, só psicológica, de sufocamento. Percebam que puxada para cima. E de repente, sai do corpo. Outras já relatam uma sensação de giro, como se tudo estivesse girando ao redor, uma velocidade cada vez maior. Alguns ouvem até o som de um silvo, né? E de repente, tchum, se vê fora do corpo. Claro, são 3 exemplos de como o processo pode acontecer. Pode ser que existam sensações diferentes dessa? Pode. Pode ser que existam pessoas que saiam do corpo sem nenhum tipo de sensação como essa? Exatamente, pode. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aconteceu uma situação de uma criança, sabe comigo? Estava comigo, e a gente conversando, ele estava com 11 anos, quando ele era menor, ele tinha um amigo imaginário, era o Chico. E ele começou uma situação, que eu não sei dar, e a gente começou a conversar, fechou as coisas do Chico. Daqui a pouco ele falou assim para mim, mãe, como é que eu posso estar aqui com você? Estou aqui no Chico. Quer dizer que ele se viu conversando contigo Ele estava brincando. e ao mesmo mas tempo ao mesmo tempo estava ele brincando ali com a criança. Isso Então, ela não foi para mim. isso é um desdobramento. Por quê? Há casos de desdobramento em que, perto do corpo mesmo, a consciência parece que dividida. Parece que fica uma parte do espírito já desdobrada, já saindo do corpo, mas outra parte também se manifestando no corpo físico. Interessante, né? Olha só como que esses... Ele tinha 11 anos de idade. 11 anos. 11 anos de idade. E esse amigo imaginário dele não era nada imaginário. Não, Ele ele realmente sabia. estava vendo e brincando com uma criança. Né? Mas com o tempo você foi passando, né? Passando. É um exemplo de como que a consciência pode se manifestar. Algumas pessoas têm isso de uma maneira bem mais sutil. No estado em que está naquela sonolência, que ele dorme ou não dorme, a gente chegou até a comentar na semana passada. E aí de repente você vê alguma coisa, ou ouve algum som chamando o nome. É justamente nesse estado aí que a consciência está meio que dividida. O espírito que está saindo do corpo para o corpo. Que coisa, não? Puxa, bastante interessante, né? Bom, isso daí a gente viu, passando assim rapidinho, já na semana passada, a questão do próprio desdobramento. Mas o que a bicorporeidade tem a ver com o desdobramento? Aliás, o que é bicorporeidade? Bi, 2. Portanto, é aquele fenômeno em que a pessoa é vista em 2 locais diferentes ao mesmo tempo. Essa é a bicorporeidade. E essa pessoa assume nos 2 lugares aí todas as características de um corpo denso, tanto o próprio corpo físico, óbvio, como o outro corpo que está se mostrando ali à distância. O mecanismo disso, óbvio, está no desdobramento. É a pessoa que sai do corpo e vai se manifestar em outro local, sendo que esse outro local pode ser o mesmo ambiente ou pode ser um outro país. E mais, além de acontecer o desdobramento, Kardec coloca aqui no capítulo de número 7 do Livro dos Médiuns, que a propósito se intitula Bicorporeidade e Transfiguração. Além do desdobramento, o próprio corpo espiritual parece que sofre um processo de modificação nas suas moléculas. E aí ele fica denso, opaco, realmente corporificado. Se você chegar no indivíduo desse e apertar a mão dele, você vai conseguir apertar a mão dessa pessoa. Você vai conseguir sentir o calor dessa pessoa, vai conseguir dar um abraço, vai conseguir conversar com essa pessoa. Tem um caso interessante que Kardec relata na Revista Espírita de 1858, dezembro de 1858, de um indivíduo que dormiu na França, Paris, ele tinha alguns amigos em Londres. E o mentor espiritual desse indivíduo já havia alertado, amanhã à noite, entre 8 e 8 e meia, você vai visitar teus amigos lá em Londres. E ele dormiu, ele era sonâmbulo, ele saiu do corpo, num átomo de segundo foi para Londres, se corporificou lá. Durante meia hora bateu o maior papão com os amigos achavam que realmente tinha viajado para lá, e ele viajou.
e chegou até mesmo a jantar com eles. Jantar. E de repente ele voltou para o corpo. Naquelas épocas, né, século XIX, 2 semanas depois, os amigos mandaram uma carta para ele. Não tinha WhatsApp naquela época. Carta para ele, né? Mandaram uma carta para ele se queixando: poxa, você ficou só meia hora com a gente lá, podia ter ficado um pouco mais de tempo e tal, passava alguns dias conosco. É um exemplo de bipolaridade. Agora, que coisa interessante, né? Ele chegou a se alimentar. Não que o corpo espiritual necessitasse do alimento físico, mas por algum mecanismo, aquele alimento físico denso se desmaterializou dentro do corpo. Porque nada, absolutamente nada, chamou a atenção dos amigos dele para algo esquisito que estivesse acontecendo ali. Para os amigos, realmente, ele estava lá, ele estava, só que não em corpo físico, mas em corpo espiritual densificado, corporificado. Daniel, quando ele voltou ao corpo, ele voltou cheio, então? Olha só que pergunta, será que ele voltou satisfeito? Porque se o alimento foi realmente desmaterializado, você imagina ele dando as colheradas, as garfadas. O alimento foi desmaterializado de alguma forma. Será que gerou, nem que seja psicologicamente, né, Antônio Carlos, uma certa sensação de saciedade? Não, porque se aquele alimento desintegrou do organismo dele, deve ter absorvido. Não caiu direto. Você quer tanta coisa estranha, né? Que a gente conhece o mecanismo, mas a fundo é meio complicado a gente explicar e compreender muita coisa. Só um segundinho. Quem? Mas e a roupa? Como é que ele consegue materializar Exato. a roupa dele? O próprio corpo espiritual é uma coisa meio que inconsciente do próprio espírito, né? Só dele pensar na roupa, obviamente aquela roupa já se faz presente, cobrindo o seu organismo espiritual. Você sabe se isso acontece com uma modificação do próprio corpo espiritual, ou se realmente as energias ambientes são condensadas a fim de se formar uma roupa. Porque não existiria o duplo de uma roupa, né? Existem várias hipóteses. Uma delas é inclusive o duplo da roupa, coisa que Kardec até disse, mas que alguns ainda vão nessa vertente aí. Daniel, hoje, Como que eu inglês para conversar com o francês, que os idiomas são diferentes? Beleza, Alain, são idiomas diferentes. Com o inglês eu conversar com o francês. Olha, eram amigos dele que estavam em Londres, possivelmente amigos franceses. Depois se mudaram lá para Londres e ele foi lá e conversou. E ele podia entender diferente de inglês também. Aí, nesse caso da roupa, entra naquele exemplo, acho que narra no livro dos médiuns mesmo, sobre aquele senhor com a bengala Com a vaqueira. com um rapé. Um rapé, exato. Inclusive está aqui nesse capítulo de número 6, se eu não me engano, né? Uma mulher está mais ou menos doente e ela viu um amigo dela durante vários dias, durante a noite, a velando, sentado na cadeira como se estivesse vigiando ela. E ele com bengala, né, com o rapé, né, cheirando aquele rapé todo. E aí, depois Kardec faz uma série de perguntas para os espíritos da codificação, como é que aquilo podia acontecer, de onde que vinha aquelas substâncias todas. Tem um capítulo aqui, se não me engano é o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, que fala muito a respeito disso aí. No momento certo, vamos tocar a respeito desse assunto. Certo? Bom, teve esse caso desse moço, mas há casos famosos. Há inclusive pessoas que foram canonizadas por conta da bipolaridade. O exemplo, Santo Afonso de Liguori. Ele foi visto em 2 locais diferentes ao mesmo tempo. Foi um milagre, que foi certificado por inúmeras testemunhas. Por conta disso ele foi canonizado. Um outro exemplo é de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. Os portugueses chamam de Lisboa. E o caso é muito interessante. Cheguei até a já contar aqui algumas vezes. Que ele estava na cidade italiana de Pádua, pregando numa igreja, e o pai, nesse exato momento, estava sendo julgado em Lisboa. O pai havia sofrido a acusação de assassinato de modo indevido. E ele ia ser supliciado, ia ser enforcado. Nesse exato momento que aconteceu, Santo Antônio estava pregando na igreja, ele baixou a cabeça e ficou imóvel por alguns momentos. Nesse exato momento ele foi visto lá em Lisboa. Se materializou ali, se corporificou, defendeu o pai esplendorosamente, inclusive apontou o assassino.
Um dos vários milagres, né? Porque a gente sabe que não é milagre coisa nenhuma, porque existe uma explicação científica. Ele saiu do seu corpo físico e o corpo espiritual dele se materializou lá. Por essa mudança na constituição molecular do corpo espiritual. Ou até mesmo por algum ectoplasma dele próprio, ou que ele pegou no ambiente. Não se sabe. Mas ele se corporificou. Daí surgiu a expressão: quando você está indo com tanta pressa, filho, vai tirar o pai da forca? Vem daí. É porque ó, ele estava em Pádua. No mesmo exato momento está aparecendo em Lisboa, quer dizer que ele foi no Pádua. Pode crer. Tirar o pai da forca. Aí não vai usar o caso do Padre Vitor? Eu não conheço o caso do Padre Vitor. Parece que tem algo nesse sentido, o Padre Vitor. Vou buscar saber, mas eu não conheço. Eu não sei assim ao certo. Vou buscar saber. Se pesquisar aí. Hã? Ele tinha, vamos dizer assim, bastante comportamento e ideias que se aproximavam do espiritismo. Né? Isso a gente já sabe. Fala. No caso do Divaldo Franco, ele esteve na China e ganhou um relógio de um chefe lá do Estado, e ele foi, se desdobrou, foi até a religioaria onde ele comprou. Verdade. Pegou, Ele chegou, inclusive o Divaldo, parece que o relógio ficou fechado no lugar. Em altas horas da noite ele se lembrou do relógio. Ele saiu do corpo, se corporificou lá, conversou com o guarda, obteve o relógio, algo mais ou menos assim, né? Teve o caso do Divaldo, me lembra assim, fragmentos desse caso, mas é de incorporeidade. O Hermínio Miranda relata no livro Diversidade dos Carismas o caso de uma jovem professora francesa chamada Émile Saget. Émile Saget, ela lecionava na cidade de Riga, perto lá da agora Rússia. E tão logo ela começou a dar aulas nessa escola, que era uma escola para moças, só 42 moças estudavam lá. Alguns fenômenos esquisitos começaram a acontecer. Ela era vista em 2 locais diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, uma aluna cruzava com ela no corredor e uma outra aluna, no mesmo momento, se deparava com ela em um local distante da escola. De início, as alunas começaram a pensar que era um certo... estavam vendo errado, alguma coisa nesse sentido, estavam meio distraídas. Mas os fatos começaram a aparecer em tal volume que a desculpa de que as pessoas estavam meio distraídas caiu. Um dia, todas as 42 alunas viram a Émile Saget escrevendo no quadro como diz, e o duplo dela do lado fazendo os mesmos gestos, só que sem verdade. Num outro fato, a professora estava às voltas com um vestido de uma aluna. A aluna estava na frente de um espelho, experimentando um vestido de festa, e a professorinha, Émile Saget, estava lá nas costas, podendo fazer algum ajuste no vestido. Quando a aluna olha pelo espelho, vê 2 professoras atrás dela, mexendo no vestido. O que aconteceu? A moça desmaiou. Tamanho dele. Que ano que foi? Isso daí foi em 1800. Ela não foi queimada? Não. É bruxa? Não. Mas Joana Dark não. Não. 1840 e poucos, 1835, algo assim. Foi antes da codificação. Mas era Um outro fenômeno que aconteceu. A professorinha estava lá, doente, e essa mesma aluna estava velando a professora. De repente a professora ficou parda, começou a entrar numa certa crise, e a aluna perguntou: como é que você está? Você está bem? Ela falou assim: não estou bem. Nesse exato momento a aluna vira e vê a professora passeando. Nesse momento ela já estava escaldada com o negócio, não desmaiou mais. Mas o fato mais interessante foi quando as alunas estavam num vasto salão, todo envidraçado, né? Portas envidraçadas que davam para um jardim extenso. As 42 alunas estavam tendo aulas de trabalhos manuais, sentadas dentro de suas mesas. Uma outra professora estava vigiando as alunas. E essa professora Émile Saget, que se desdobrava, estava ali no jardim pagando flores, colhendo flores. Lá pelas tantas, a professora se levantou e saiu da sala. E as alunas continuaram lá. De repente, quando elas olham para a mesa da professora, a Émile Saget, a professorinha que se desdobrava, estava sentada. Como se fosse um ato ensaiado, as 42 alunas olharam para fora. E a professora estava lá.
continuando a apanhar coliflores, só que de uma maneira mais lenta, mais mecânica, como se ela estivesse cansada ou exausta. Algumas alunas mais corajosas chegaram perto da professora que estava sentada na mesa, cutucaram ela e sentiram uma resistência no corpo semelhante a um tecido, semelhante a um creme. A professora ficou uns tempos ali, de repente, desapareceu. Desapareceu, o corpo físico dela que estava lá, retomou a vivacidade inicial e continuou todo feliz. Chique, né? Só que a professora não foi chique, não. Com o tempo, as alunas foram contando para as famílias os fenômenos. O que as famílias fizeram? Não rematricularam as alunas. Então, das 42, restaram somente algumas 18 ou 17. O que a direção da escola fez? Despediu a professora. E a moça que é responsável por esse relato era muito amiga dessa professora. E a professora ficou muito triste e disse: mas fazer o quê, né? É a 19ª vez que isso acontece comigo. 19ª vez. Depois de alguns anos, essa mesma aluna reencontra a professora. Não estava lecionando mais, estava cuidando de alguns sobrinhos, de 3 sobrinhos. Os 3 sobrinhos adoravam as 2 tias que eles viam. As 2 tias, né? Sempre ali presentes. Olha que caso interessante de bicorporidade. Ela se desdobrava com uma facilidade tremenda e o corpo se materializava. Não, mas os casos de bicorporidade são mais comuns, no sentido do corpo fica completamente imóvel. E pelo que você está dizendo nesse caso aí, ele continuava meio que lentamente, mas continuava se movimentando e fazendo essas coisas. Como que funciona isso daí? A gente sabe que o corpo espiritual permanece ligado ao corpo físico, né? Mas mesmo à distância, de uma maneira maquinal, o corpo continuava a trabalhar, continuava a controlar aquilo que estava fazendo. Mas o interessante é, quando ela apareceu na mesa para poder vigiar as alunas, e o corpo físico ficou lá fora, o corpo físico continuou com as suas ações, só que mais lentamente, como se ela estivesse exausta. Por que isso aconteceu? O espírito não estava lá dentro, fixado naquele corpo, para dar aquela energia necessária. Tinha só uma energia necessária para dar ali a ação mecânica do processo. Como os fenômenos eles se repercutem, né? Como que eles são assim diversificados na sua essência. Fala. Quando a pessoa está em coma, o corpo dela está sem animação, né? Controlado pelos médicos mágicos. E o espírito fica do lado dela? Pergunta: quando a pessoa está em coma, onde que fica o espírito? Depende muito do nível espiritual daquela pessoa. Há indivíduos que permanecem ligados ao corpo, próximos dele, ao pé do corpo. Já outros que têm, vamos dizer assim, uma espiritualidade mais avançada, um nível melhor, saem do corpo mesmo, né? Estado de coma, e vão desempenhar ações e funções na realidade espiritual, embora permaneçam ligados ao corpo. Aconteceu comigo, no filho de hemorragia, eu fiquei 40 minutos, segundo os médicos, morta. Mas eu não sei dizer se foi 40 minutos ou o tempo que foi. Eu sei que eu vi uma luz, mas não via nada fora. Não era um ambiente, era um lugar. Eu vi uma luz e eu sabia que se aquela luz apagasse, eu não via. Então, eu fiquei vendo aquela luz, eu não sei quanto tempo. Você não arriscou entrar no túnel, né? Se o perigo é entrar no túnel, né? Se você de repente perder a consciência e ver um túnel, foge do túnel. Isso é um relato típico de EQM, de experiência de quase morte. 40 minutos, entre aspas, morta, porém ligada ao corpo físico. Tanto não estava morta que voltou a ele. E essa luz podia ser um espírito amigo? Podia ser um espírito amigo que estava lá, né, para poder te auxiliar naquele momento, te dar tranquilidade. Como é que ficou o teu estado? Você ficou tranquila, sossegada, apavorada? Não se lembra? Não lembro. Eu sei que já tinha desistido de mim. Interessante, né? Já tinha desistido. Tem um outro caso aqui de bicorporeidade que aconteceu com o Eurípides Barçanufo, que até a gente tinha contado algumas vezes aí para vocês. Em que uma mulher numa roça estava em trabalho de parto,
O marido acorda e chama o doutor Leurides para me ajudar. O marido sobe no cavalo e, quando ele chega, o Leurides está dando aula para umas crianças. O sujeito aparece na porta esbaforido e fala assim: não, pode tranquilo lá, já está tudo certo, já fui lá, já ajudei. Mas como? Eu não cruzei com você no caminho? Existe só um caminho. Não, já estive lá. E o rapaz insistiu tanto que ele foi. Quando eles chegaram na casa, a mulher já estava com uma criança nos braços. Falou assim: doutor Leurides, o senhor voltou? Está tudo certo, criança. Ele tinha essas facilidades de bibliografia. No dia que vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, deem uma olhada na biografia de Eurípides dessa mulher. É linda. Os fenômenos anímicos e mediúnicos dele são enormes, imensos, com uma espiritualidade tremenda. Tanto que ele é chamado de apóstolo do Triângulo Mineiro. São exemplos aí de bibliografia. Daniel, Sobre isso daqui, alguma pergunta? o Eurípides parece que ele foi conterrâneo mesmo de Jesus. Sim. Olha, tanto é um espírito de alta envergadura que quando ele estava para, se não me engano, fechar o colégio que ele lecionava ou não me lembro muito bem da história. O Allan Kardec. Um espírito aparece aí, que ele achou que estava sendo mistificado. Ao passo que o espírito depois se manifesta como sendo Maria, mãe de Jesus, dizendo que não tinha que fechar aquele colégio, tinha que simplesmente mudar de nome, passar a se chamar colégio Kardec. E isso daí vários. O mentor espiritual dele é São Vicente de Paulo, o apóstolo daquele colégio. Quer dizer, por aí você vê o nível espiritual daquele sujeito. Né? E até hoje trabalhando conosco aí no plano espiritual. Fundou um hospital no plano espiritual, justamente para atender casos de espíritas que desencarnam em situação desesperadora. Esse hospital está cheio de espíritas lá. O Hospital Esperança, na Dora de Diversão. Quer dizer que então, quando eu Lá, morrer, eu vou encontrar mais do Você vai encontrar vaga lá. Ó, sobre bicorporeidade, perguntas, observações? Sim. Sabe o que eu entendi? Por exemplo, se a pessoa tem bicorporeidade, ela consegue se manifestar no corpo e no espírito, tipo assim, por exemplo, falando ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. Então, mas é estranho de entender isso daí. Complicado, mas se você for ver, vamos fazer uma certa comparação. Né? Um foco de luz, ele pode ser refletido por vários espíritos. Então, na verdade, a fonte inicial ali do pensamento, da vontade, da ação, é o espírito que não se divide, mas ele pode controlar o corpo de longe. É como se fosse um estado de sonambulismo. Só que no sonambulismo, o indivíduo sai do corpo, controla seu corpo de longe. Na bicorporeidade, a diferença é que o espírito desdobrado se corporifica, se materializa. Ele pode, ao mesmo tempo, controlar seu próprio corpo de longe. Embora o mais comum seja o corpo físico estar no estado de prostração, dormindo, em estado sonambúlico, é o mais comum. Daniel, é como ligar duas lâmpadas de série. Mais ou menos por aí. Por aí vai. Do Wi-Fi. Exatamente aí, né? Controla o corpo por Wi-Fi. Bom, isso aí é bicorporeidade. Um outro fenômeno, sobre a bicorporeidade, a revista Espírita, 1858 e 1859, dezembro. Kardec faz uma série de perguntas a respeito disso aí. Inclusive, o Espírito São Luís, que responde essas perguntas, dá respostas assim, chega a ser respostas esclarecedoras. A ponto de ele falar o seguinte, que são fenômenos raros, fenômenos de bicorporeidade, sendo que há fenômenos em que desencarnados podem materializar seu corpo aqui e podem permanecer vivendo conosco, como se encarnados fossem. Não é um fenômeno de materialização por ectoplasmia, que ele dá a entender que é diferente. É o desencarnado que, por uma alteração do seu organismo perispiritual, se materializa, se corporifica. Quer dizer que se você encontrar um sujeito desse na rua, você não sabe se é um indivíduo que está encarnado ou se é um desencarnado que está corporificado ali. Pode apertar a mão dele, conversar com ele, como a gente falou no caso do rapaz que foi para Londres. E aí Kardec pergunta, mas que tipo de espíritos fazem esse tipo de coisa? Superiores ou inferiores? São Luís responde, os dois, tanto os superiores quanto os inferiores.
Aí Kardec retorna e pergunta, mas por qual motivo eles fazem isso? São Luís responde, os superiores, movidos pelo seu bom coração, pela sua vontade de ajudar, vão exercer tarefas nobres. Já os espíritos inferiores vão dar lar às suas paixões inferiores. E aí Kardec, nada pouco, pergunta, eles podem procriar? Ao passo que São Luís responde, não, isso está fora das leis da natureza, não existiria permissão para tal coisa acontecer. Quer dizer, procriar não, mas outras coisas, tudo que o corpo humano pode fazer. Só que são casos raros, conforme o próprio Espírito de São Luís nos asseverou. Ó, essa revista Espírita, que é de 1858 até 69, fantástica. Fantástico, tá? Baixa no celular, tá? Inclusive para você ver os assuntos ali, você baixa o índice junto. Você vê os assuntos, você acessa as revistas, você coloca marcadores nas revistas, dá para fazer um trabalho de pesquisa que alarga muito o nosso campo de conhecimento acerca da realidade espiritual. Beleza? Transfiguração. Opa, pode falar. Ele está me perguntando, ele quer saber o que eu vou perguntar. Ele fala muito dormindo. Sim. E também, às vezes, tipo, hoje eu tive inglês, a pessoa chamou ele para ir dormindo. Ele falou que ele estava dormindo, ele queria inglês. Mas ele falou, não quero dormir. Mas ele falou, eu estava dormindo. Então, não era para a pessoa que acatava, que ele falou que ele estava dormindo. Sonambulismo. E ele fala muito dormindo. Exato. A gente está conversando com ele. O que é o sonambulismo? Quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E a gente vai fazer várias ações no mundo espiritual, na realidade espiritual. No sonambulismo, o que acontece? Quando a gente está fora do corpo, mas ao mesmo tempo a gente está controlando o nosso corpo, como se o nosso corpo fosse uma marionete. Então nós podemos falar através do nosso próprio corpo, e inclusive fazer com que o nosso corpo levante e vai exercer algumas tarefas, né? Conversar, limpar a casa, estudar, coisas desse tipo. É o chamado sonambulismo. Não se preocupe, tá? Isso acontece com muitas pessoas, muitos indivíduos. A gente só assim orienta a você ter um bom hábito de antes de você dormir fazer uma prece. Faz uma prece do teu mentor espiritual, na guarda e proteger do sono que te guardaram no mundo espiritual. Mas é normal, né? Ó, transfiguração. O que é a tal transfiguração? É aquele fenômeno em que a pessoa muda os traços do rosto e até mesmo o seu próprio corpo físico. Ela fica transfigurada, muda. Qual que é o mecanismo disso? O mecanismo é o próprio corpo espiritual. Como Kardec sempre asseverava, o corpo espiritual é o princípio de todas as manifestações, tanto anímicas quanto mediúnicas. Nós sabemos que o corpo espiritual, ele não fica preso no corpo como uma caixa, ele se irradia. Então, se nós pudéssemos ver os nossos corpos espirituais agora, nós veríamos o corpo espiritual se irradiando um pouquinho para fora do nosso corpo. Ele constitui, inclusive, parte, grande parte, aquilo que nós chamamos de aura. Bem, só que o nosso corpo espiritual, ele é invisível no estado normal. Nós não enxergamos, a não ser que o sujeito seja um médium vidente, que possa enxergar isso de outras pessoas. E mesmo sendo um médium vidente, ele não enxerga de todo mundo toda hora que quer. É um negócio esporádico. Se pudéssemos enxergar, veríamos o nosso corpo espiritual como se fosse uma névoa brilhante ao redor do nosso corpo. Em certos casos, esse corpo espiritual, à semelhança da bicorporidade, ele se condensa. As suas moléculas mudam de tal maneira a fim de que ele fique corporificado. E quando ele fica corporificado, o corpo físico some. É como se ele estivesse vestindo uma armadura. De repente aquela armadura surge do nada. É o corpo espiritual que se solidifica. Mas Daniel, ele pode mudar de feição? Vamos supor uma pessoa belíssima, fisicamente falando, mas que é uma peste em termos espirituais. Ruim mesmo. Feito cão, ruim. O corpo espiritual
espiritual dessa pessoa, ele, obviamente, não é um corpo bonito. Porque nós sabemos que a nossa conduta moral influencia muito o nosso corpo espiritual, dando-lhe beleza com uma conduta espiritual superior ou feiura com uma conduta espiritual inferior. Então você imagina essa pessoa que é belíssima fisicamente se transfigurando. Vai ficar horrorosa. Vai ficar feio. Aquilo ali nada mais é do que a expressão do seu próprio corpo espiritual. Transfigurado. Há casos, inclusive, que um espírito desencarnado pode se acoplar ao corpo espiritual e transmitir ao corpo espiritual as suas feições. Então você pode ficar com uma feição totalmente diferente daquilo que você é. Você é mulher, você pode adquirir, por exemplo, uma feição de um homem velho barbudo. Todo mundo enxerga isso. Você pode tirar foto, inclusive. Dá para ver, inclusive, as fases da transfiguração, desde o início até o final. Quando o Divaldo recebe o Bezerra de Menezes, a gente percebe como ele muda. Não somente a voz, mas as próprias feições e a postura. Pode ser um tipo de transfiguração um pouco mais leve, que se dá pela contração muscular. Fala-se isso nesse capítulo. Ou pode ser essa transfiguração mais avançada. Kardec cita o caso de uma moça que ele, Kardec, conheceu, que tinha essa facilidade de transfiguração. E ela se transfigurava a tal ponto em que ela ficava com o rosto de uma outra pessoa totalmente diferente. O olhar ficava diferente, o tom de voz ficava diferente e o volume do corpo ficava diferente. O tio dessa moça, certa vez, teve a ideia de pesar a moça antes da transfiguração e durante, porque ela recebia muito o espírito do irmão que havia morrido. Ela ficava com as feições do irmão. E ela era uma moça muito franzina. Quando ela se transfigurava, ela adquiria o corpo do irmão. Então, quando pesava ela antes da transfiguração, dava um peso X. Durante a transfiguração, 2x. Dobrava o peso dela. Transfigurava. Então ela se transfigurava como uma outra mulher, como sendo um homem, né? Podia ficar mais gordinha, mais cheinha, mais vigorosa. Olha que ponto a transfiguração chega. No caso, a Umbanda, né, quando se recebe o preto velho, seria isso, a postura, o andar. Não pode ser que aconteça uma transfiguração aí, mas o que caracteriza bem é a mudança dos traços do rosto. A pessoa, e o meu mediúnico pode acontecer isso, ela pode se encurvar, né? E pode falar como um preto velho mesmo, e se olha no rosto da pessoa, tem um rosto normal mesmo. A transfiguração mostrou. Então ela pode ficar realmente na transfiguração com as feições do preto velho. Né? Não tem barba? Pode ficar com barba. Né? O cabelo não está branquinho? Branquinho, por aí vai. E depois, obviamente, o fenômeno acontece e volta ao normal. Aconteceu isso com Jesus. Eu ia fazer essa pergunta. Lida o pensamento. No Monte Tabor, Jesus se transfigura. Os apóstolos descreveram, em que as suas vestes ficaram brilhantes como a neve, o seu rosto emanou uma luminosidade como o sol. Transfiguração. Jesus estava se mostrando, pelo menos em parte, tal qual ele era. Olha que coisa. Chique a transfiguração, né? Oi, pode falar. É como se a pessoa está, eu entendi, uma energia boa, de luz, ela vai mostrando um semblante, uma coisa bonita. Exato. Se ela estiver no andar de baixo lá, ela pode aparecer. Perfeito. O que acontece é o seguinte, os traços carnais, eles ficam escondidos por detrás do corpo espiritual corporificado. Como se a pessoa estivesse vestindo uma máscara. E essa máscara pode adquirir as feições de um espírito desencarnado, pode ser de algo de baixo nível. O seu próprio corpo pode se transfigurar, ficar, vamos dizer assim, mais alto, ou mais gordo, ou mais forte. E Kardec até aventa a possibilidade do corpo ficar mais baixo, ou mais magro. Fala. Daniel, um indivíduo que faz uso de droga ilícita,
semelhante a esse daí, ou até um fenômeno de transfiguração, pode acontecer. A pessoa pode mudar as suas feições. Só que essas mudanças aí podem ser de dois tipos, conforme a gente estava até conversando aqui. Há aquela mudança da transfiguração, que isso acontece por uma diferença na contração dos músculos do rosto. É um tipo mais leve. Pode ter o segundo tipo, que é aquele que realmente o corpo perispiritual, ele se materializa na frente do seu corpo físico, que fica escondido dentro daquele corpo espiritual. Que coisa, né? O corpo físico fica escondido dentro do corpo espiritual. A pessoa tem consciência do fenômeno. A pessoa pode ter consciência do fenômeno. Se ela tiver, vamos dizer assim, um transe sonambúlico, que ela sai do corpo totalmente, não teria. Mas ela pode, durante esse transe, manter-se na sua consciência. Quando uma pessoa com pouco peso transfigura e ganha mais peso, onde é que ela adquire essa diferença? Boa pergunta. Quando a pessoa se transfigura e tem pouco peso, durante a transfiguração ela ganha peso, de onde que vem esse excesso de peso? Vem do corpo espiritual que se materializou. Não é que o corpo físico dela ganhou mais matéria, ganhou mais peso. Não. O corpo espiritual ganhou peso. Ganhou mais. Eu achava que era do fluido cósmico universal. Pode ser que haja um envolvimento do FCU aí, do fluido cósmico universal aí. Pode ser que haja uma materialização usando ectoplasma? Pode. Porque nas materializações de Kate King, que é o espírito desencarnado, gente, tem fotos. É uma mulher que se materializava ali. William Crookes, que foi o cientista que pesquisou o caso, andava de braços dados com ela. Ele constatou que ela tinha batimentos cardíacos, pulsação. Cortou o cabelo dela. Né? Cortou mechas no cabelo dela, cortou pedaços do vestido. Inclusive verificou que ela expelia gás carbônico, ou seja, ela respirava. O espírito corporificado, ele materializado ali. Se você pesasse aqui, tinha peso. Então, na transfiguração, por que ganha peso? Ganha peso porque está tendo um acréscimo por conta do corpo espiritual materializado. Coisa não? Como que perde peso? Imagina uma pessoa mais gordinha, de repente transfigura e perde peso. Querer ficar sempre. Sempre transfigurado. Como que isso pode acontecer? Pode. Diz Kardec que nunca constatamos esse fenômeno. Isso é impossível. Porque nós sabemos que o ectoplasma faz com que os objetos eles fiquem momentaneamente com menos peso. No caso das mesas girantes acontecia isso. O ectoplasma envolvia a mesa que se levantava, que erguia. Como se contrabalançasse a força da gravidade. Então, por um raciocínio análogo, pode acontecer uma diluição de peso na transfiguração por conta disso. Tanta coisa, né? Esses fenômenos só não são mais comuns por conta dos tempos em que nós estamos vivendo. Que as energias ambientes não favorecem esse tipo de coisa. Nas materializações ocorridas em Belém do Pará, no início do século XX, na Praga, se não me engano, quando os espíritos diretores do trabalho resolveram encerrar as manifestações, encerraram com a seguinte explicação: avizinha-se uma guerra de grandes proporções, a Primeira Guerra Mundial. Saúde. A Terra não vai ter condições energéticas para propiciar fenômenos desse tipo. Então a gente crê que no futuro, quando a humanidade estiver mais espiritualizada, mais responsável por fenômenos desse tipo, eles vão acontecer com uma facilidade tremenda. Fenômenos de materialização de espíritos só não são mais frequentes e comuns por conta da falta de preparo nossa, dos encarnados. E ainda acontece. No Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, os médicos se materializam lá e operam as pessoas. Existem fotos, inclusive, dos médicos materializados ali operando pessoas. Mas é um ambiente preparado, com pessoas ali preparadas, que sabem muito bem o que tem que fazer, o que tem que pensar, como tem que agir, como tem que ser a conduta no dia a dia. Nem sempre é fácil você reunir pessoas que detêm essas condições. Inclusive o médico é frutuoso, né? É o médico, o doutor Frutuoso é o encarnado. É isso. Ele acompanha essas reuniões de materialização há muitos e muitos anos.
Chica o negócio. Inclusive, ele tem que brigar na justiça, porque isso não foi uma vez, foi várias, porque eles queriam cancelar os trabalhos. Exercício ilegal da medicina. Isso. É o mesmo argumento assim, exercício ilegal da medicina. São médicos que estão exercendo trabalho. Já mortos, né? Que só se corporificam lá, operam as pessoas apenas eles. Sobre esses dois assuntos, bicorporeidade e transfiguração, algo mais? Semana que vem, vamos dar continuidade aos fenômenos anímicos. Vamos falar de psicometria. É um outro assim, particularmente é o meu privilégio. Eu acho que tá bonito. Psicometria é aquele fenômeno que você pega um objeto, o sensitivo pega um objeto e consegue desvendar onde esse objeto esteve, por onde passou, quais foram as pessoas que possuíram aquele objeto, como se o objeto retivesse a memória dos locais por onde ele passou. Vou falar sobre psicometria semana que vem.